Segundo as últimas estimativas da Comissão Europeia, a pensão média dos portugueses deverá passar de um valor equivalente a 69,4% do último salário em 2022 para um valor médio equivalente a 38,5% do último ordenado em 2050. O sistema de segurança social em Portugal está a ficar cada vez mais pressionado. Se nada for feito, no futuro, as pensões recebidas pelos trabalhadores portugueses serão cada vez mais baixas. Mas como é que chegamos a este ponto? Ainda é possível sonhar com um futuro mais risonho em Portugal? Nos dias de hoje, ter uma boa qualidade de vida em Portugal tornou-se um desafio financeiro significativo. Já não se trata apenas de quanto é que as famílias necessitam de ganhar mensalmente, mas sim do valor necessário para adquirir diretamente uma casa, 2 carros, sustentar uma família e fazer as férias todos os anos. Em muitas partes de Portugal, este estilo de vida pode custar uma quantia que a maioria das pessoas nunca ganhará ao longo da vida. Se tivermos em conta a necessidade de pagar impostos, juros e despesas básicas como alimentação, a capacidade de poupança fica ainda mais diminuta. Esta realidade significa que as aspirações financeiras tradicionais estão agora completamente fora do alcance para a maioria das pessoas. À medida que mais portugueses tomam consciência disto, o futuro de Portugal, tal como o conhecemos, começa a ficar comprometido. Por exemplo, a decisão de ter filhos está a ser reavaliada por muitos jovens casais portugueses. Algumas famílias acabam por viver em situações precárias, em casa dos pais ou em casas partilhadas, devido à incapacidade de sustentar os elevados custos de vida. Por outro lado, o número de agregados tem vindo a aumentar, devido ao facto de existirem mais pessoas a quererem viver sozinhas ou como casal, mas sem filhos. Viver tranquilamente em Portugal passou de um estilo de vida acessível para muitos para um luxo extremo, mesmo para famílias que ganham salários acima da média. Esta mudança está a ter um impacto profundo na forma como os portugueses vivem e planeiam o seu futuro, forçando muitos a reconsiderar o que realmente significa ter sucesso na vida. A única forma de acompanhar estes preços é beneficiar diretamente deles. Com planeamento adequado e estratégias de investimento inteligentes, ainda é possível alcançar alguma estabilidade financeira. Qualquer gráfico relacionado com salários mínimos e médios auferidos pelos portugueses mostra que os mesmos têm subido nos últimos anos. Ajustados pela inflação, os rendimentos das famílias aumentaram. No entanto, várias classes de ativos de investimento estão a subir ainda mais. Os preços no mercado imobiliário em Portugal têm vindo a subir fortemente nos últimos anos, o que tem beneficiado largamente todos aqueles que são proprietários de casas. Também os mercados financeiros continuam a bater novos recordes, pelo que ao longo dos últimos anos os investidores têm ganho muito mais dinheiro do que o português médio com o seu salário, dado os ganhos de capital serem tributados de forma mais favorável. As pessoas que tiveram tempo para acumular ativos ou jovens que tiveram a sorte de ter apoio financeiro da mamãe e do papá são as únicas que podem atualmente pagar o estilo de vida de classe média em Portugal. Há uma despesa que cresceu mais do que todas as outras, a tal ponto que se tornou um símbolo de status, apesar de ser tecnicamente gratuita, que é ter filhos. O custo ajustado pela inflação de criar um filho tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos, e algumas das maiores despesas, como por exemplo com creches, são agora muito mais elevadas do que eram há 10 ou 20 anos atrás. De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2023, as famílias portuguesas têm, em média, um aumento de 20% nas suas despesas nos 6 meses seguintes ao nascimento do primeiro filho. Em consequência destes fatores, cada vez menos pessoas em Portugal estão a ter filhos. Os jovens casais portugueses ganham demasiado para serem elegíveis para a maioria dos subsídios para crianças e creches gratuitas, mas não ganham o suficiente para realmente poderem criar filhos. As únicas pessoas que podem pagar para ter filhos são tendencialmente as mais ricas, com empregadas a ajudar, que não se importam de gastar milhares de euros por ano nas melhores creches e escolas e outras atividades para as suas crianças. Há também um grande grupo de pessoas com rendimentos mais baixos que ainda têm muitos filhos, mas isso contribui parcialmente para que Portugal tenha taxas de pobreza infantil relativamente elevadas. As pessoas querem ter filhos, mas simplesmente não conseguem pagar as despesas associadas, porque, embora fosse algo que as gerações anteriores consideravam natural, tornou-se um dos luxos mais caros do nosso mundo moderno. De acordo com um estudo divulgado este mês pelo INE, os agregados com crianças dependentes gastam anualmente, em média, mais 9.731 euros do que os agregados familiares sem crianças dependentes, o que se traduz numa despesa mensal média superior em 811 euros. À medida que tudo o que precisamos para viver uma vida normal se torna proibitivamente caro para a maioria das pessoas,
Várias alternativas que antes eram consideradas luxuosas estão a tornar-se agora muito mais acessíveis. O trabalho remoto permitiu a muitos jovens conseguir um emprego ou até vários empregos ao mesmo tempo e realizá-los em qualquer parte do mundo, tornando-se assim nómadas digitais. Viajar pelo mundo ou viver num destino exótico e barato era, até há pouco tempo, algo reservado para as classes mais abastadas. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode fazê-lo, poupando mais dinheiro do que se estivesse a arrendar uma casa no centro de uma grande cidade. Os nómadas digitais podem incluir qualquer pessoa, desde um engenheiro informático a alguém que simplesmente se mudou temporariamente para uma cidade mais acessível para trabalhar remotamente. A principal razão pela qual as pessoas adotam este estilo de vida é porque não conseguem suportar o custo de vida nas cidades onde cresceram e por isso preferem emigrar e explorar o mundo em busca de novas oportunidades. Os sacrifícios necessários para adotar este estilo de vida são agora muito menores. Conseguir um emprego remoto ainda é difícil, mas não é tão difícil como antes. Mesmo que estes nómadas digitais se sintam solitários e queiram ver amigos e família com frequência, o facto de conseguirem poupar centenas de euros por mês ao arrendarem casas em sítios mais baratos do que as suas cidades de origem permite-lhes comprar muitas viagens de avião em companhias low cost. Embora ainda existam dificuldades em viver no estrangeiro, estas estão a tornar-se cada vez mais fáceis de superar e a decisão dos jovens portugueses emigrarem torna-se cada vez mais fácil, enquanto o sonho de ter uma boa qualidade em Portugal se torna cada vez mais inalcançável. Existem assim muitos jovens em Portugal que simplesmente desistiram de viver no seu país e de constituir família, dado que muitos deles nem sequer conseguiram pagar uma despesa inesperada de 1000 euros. Talvez a geração mais velha tenha contribuído para este problema ao votar em políticas que os beneficiaram em detrimento dos seus filhos e das gerações futuras. Agora, estas novas gerações não estão muito interessadas em ganhar baixos salários e ter uma qualidade de vida reduzida só para manter o sistema a funcionar, e optam por isso pela imigração. Esta tendência das novas gerações em viajar pelo mundo acaba por ser prejudicial para o futuro de Portugal, na medida em que os jovens acabam por não criar raízes em Portugal e a não assentar nem constituir família. Portugal está por isso com um grave problema geracional, dado que perder trabalhadores que se mudam para outros países em busca de uma vida melhor poderá vir a afetar no futuro os sistemas que financiam as populações mais envelhecidas. Em Portugal, o sistema de pensões enfrenta desafios significativos que levantam sérias preocupações sobre o futuro financeiro das gerações futuras. Atualmente, o sistema de segurança social enfrenta pressões crescentes devido a uma combinação de fatores demográficos, económicos e sociais que ameaçam a sua sustentabilidade a longo prazo. Um dos principais problemas é o envelhecimento da população portuguesa. Com um aumento na esperança média de vida e uma baixa taxa de natalidade, há um número cada vez maior de pessoas a entrar na idade de reforma, enquanto o número de contribuintes para o sistema diminui. Isso cria um desequilíbrio entre os encargos com as pensões e a capacidade do sistema de gerar receitas suficientes para a sustentar. Além disso, as mudanças no mercado de trabalho, com o aumento da precariedade e do trabalho independente, têm levado a contribuições mais baixas para a segurança social. Isso significa menos receitas para financiar as pensões futuras. Ao mesmo tempo, os baixos salários que são pagos em Portugal dificultam ainda mais a acumulação de contribuições ao longo da vida profissional dos trabalhadores. Em termos económicos, a crise financeira de 2008 e a vinda da Troika a Portugal teve um impacto significativo nas finanças públicas e na capacidade do Estado português em pagar aos pensionistas. As medidas de austeridade adotadas para enfrentar a crise reduziram os benefícios sociais e aumentaram a idade de reforma, o que teve um impacto direto nas expectativas dos trabalhadores quanto à sua segurança financeira na velhice. Portugal e vários países da União Europeia têm implementado mecanismos de ajuste automático no cálculo das reformas, que associam a pensão inicial ou a idade da reforma à esperança média de vida, ou revalorizam as pensões com base em variáveis económicas ou demográficas. O sistema de pensões em Portugal não é apenas uma questão económica, mas também uma questão de justiça social e sustentabilidade para as gerações futuras. Existe uma preocupação crescente de que os jovens portugueses não venham a receber pensões de reformas adequadas no futuro. Sem alterações significativas e sustentáveis no sistema de segurança social, há o risco real de que muitos trabalhadores possam enfrentar dificuldades financeiras severas ao chegar à idade da reforma, com benefícios potencialmente insuficientes para cobrir as necessidades básicas.
No cenário económico e social atual, torna-se cada vez mais evidente que os jovens precisam de adotar estratégias financeiras sólidas para assegurar um futuro tranquilo. Com projeções preocupantes indicando uma queda nas pensões de reforma em Portugal, estimadas para diminuir de 69,4% do último salário em 2022 para apenas 38,5% até 2050, é imperativo que os jovens comecem desde cedo a poupar e investir de forma inteligente. O primeiro passo, crucial, é estabelecer um plano financeiro sólido. Ao adotar uma abordagem proativa em relação às suas finanças, os jovens têm a oportunidade de tomar decisões informadas que podem fazer toda a diferença no longo prazo. Para enfrentar esses desafios financeiros, é essencial desde logo que os jovens tenham um fundo de emergência com reservas para pelo menos 3 a 6 meses de despesas, que é muito importante para lidar com imprevistos financeiros sem comprometer o futuro. Além disso, compreender diferentes tipos de investimentos financeiros e no mercado imobiliário é muito importante para diversificar a carteira e mitigar riscos financeiros. Manter um estilo de vida saudável também desempenha um papel importante na preparação para a reforma. Além de reduzir custos médicos a longo prazo, promove uma melhor qualidade de vida na velhice. Equilibrar as necessidades financeiras com o bem-estar pessoal é essencial para evitar ter esgotamentos e garantir uma vida equilibrada. A preparação para um futuro financeiro seguro exige planeamento, disciplina e educação contínua. Ao tomar decisões financeiras inteligentes, os jovens não apenas protegem o seu próprio futuro, mas também estabelecem um caminho sólido para uma reforma digna e tranquila. Cada escolha financeira representa um investimento na qualidade de vida a longo prazo e é essencial começar a agir hoje para colher os benefícios no futuro. Além de estabelecer um plano financeiro sólido e diversificar os investimentos, os jovens devem considerar o impacto das suas decisões financeiras no equilíbrio entre o trabalho e a sua vida pessoal. É crucial evitar ceder aos impulsos de compra, pois cada gasto representa horas de trabalho convertidas em produtos ou serviços. Questionar quando é que determinada compra vale em termos do número de horas de trabalho pode ajudar a priorizar investimentos que tragam retorno a longo prazo, ao invés de compras impulsivas e desnecessárias. Adotar uma abordagem consciente e estratégica desde cedo os permite aos jovens fortalecer a sua segurança financeira e o bem-estar pessoal ao longo da sua vida. Investir tempo e esforço na educação financeira contínua e na formação de hábitos saudáveis são passos essenciais para garantir um futuro financeiramente estável e gratificante. Ao tomar decisões financeiras responsáveis e equilibradas, os jovens não apenas protegem o seu futuro económico, mas também promovem um estilo de vida sustentável, preparando-se para enfrentar os desafios financeiros com confiança e não estando dependentes das miseráveis pensões que o pai Estado lhes vai dar daqui a umas décadas, quando já forem idosos.